Bom, pessoal, esse eu acho que é meu último vídeo de faca. Tá? Deve ter mais umas 3 ou 4 perdido em algum canto por aí, mas de lâmina fixa, com exceção de 2 facões que eu devo fazer, um da Paz Pazini e um da Cold Steel. Acho que esse é meu último vídeo de faca. E talvez não por coincidência, é a que eu considero a minha melhor faca. Tá? Deixa eu explicar esse melhor faca. Melhor considerando materiais construtivos, construção, dureza, desempenho na tarefa que ela deve desempenhar e, obviamente, gosto pessoal. Não quer dizer que seja a melhor faca, é a melhor faca para mim, das facas que eu tenho. Tá? Por quê? Por causa desse conjunto de considerações. É uma Kershaw Field Knife 1082, infelizmente já fora de linha. Essa faca foi feita pela Kershaw depois do sucesso que foi o canivete Packarat dela. Né? Por que eu comprei essa faca na época? Porque eu gostei muito da geometria do Packarat e porque na época ela custava acho que 50% menos que o canivete. Eu pretendia comprar o canivete, mas ele foi tirado de linha e aí eu já tinha adquirido a faca e eu fiquei muito satisfeito com ela. Mas ultimamente eu tenho usado muito um canivetinho que parece um mini Packarat. Depois dos facões eu creio que vai entrar a série de canivetes. Aí vão ser só canivetes, eu falo mais sobre ele. Mas sobre essa faca, gente. Primeiro que ela é muito leve, 79 gramas. Tá? A bainha pesa 53 gramas. A bainha é couro legítimo, um couro relativamente espesso. Tá? Um couro com 2,5 milímetros de espessura, 2,5 milímetros de espessura. Ela é tipo pouch, ou seja, tipo bolsa, tá? É uma lâmina só de couro. Pelo menos a parte posterior e a lingueta, tá? Aqui é outra lâmina e tem um espaçador entre eles. A faca veste como se fosse numa bolsinha. Ela tem até um ligeiro chacoalhar, mas primeiro que você não ouve porque muito pouco, que é couro. Segundo que ela não vai a lugar nenhum, tá? Para tirar ela é até um pouco duro porque essa pequena guarda dela segura na bainha. Então é uma bainha extremamente segura, muito simples, mas muito segura. A faca em si tem talas de G10, o tangue é todo exposto, tá? Todo ele exposto, inclusive saindo fora das talas de empunhadura, o que por si só, gente, já confere um grip bem bom na lâmina. Sua mão empunhando isso aqui, ela não vai a lugar nenhum. A guarda prende o dedo indicador, não deixa sua mão ir à frente, e ela, apesar de não ter um choil, tá? Ela tem essa região aqui não afiada, então você consegue fazer a pegada enforcada para um corte de força, um corte de precisão, tá? Sem ter um choil. É lógico, você tem que conhecer sua lâmina para não deixar seu dedo deslizar à frente, senão você vai tomar um corte, tá? A texturização desse G10 é uma texturização suave, tá? É suave realmente, não dá muita tração, mas ela não escorrega na mão. Molhada, detergente, sangue, gordura, não faz a menor diferença. Tem um jimping aqui, ele é todo arredondado, então não incomoda o dedo, tá? Dá uma ligeira tração, mas seu dedo passa por ele, se for o caso. Mas o mais lógico para mim seria que esse jimping viesse mais para frente, ou fosse na frente, ou viesse mais à frente. Mas aqui também, por ela ser uma faca pequena, você pode usar aqui
E ela é muito manobrável, gente, mas muito manobrável mesmo, tá? A espessura da empunhadura é uniforme, tá? 10 milímetros nela toda, tá? A porção menos larga aqui tem 21 milímetros. Aqui onde ela começa a ficar espessa, 24. Na sua porção mais espessa, 27 milímetros. E aqui no que seria o pomozinho dela, 16 milímetros. Tem um passador de fiel, tá? Passador de fiel de 4,5 milímetros, então ele aceita um fiel de 5, tá? A espessura no tanque, 3,2 milímetros. Na guarda, 3,2 milímetros. No dorso aqui, espessura máxima, 3,2 milímetros. Então, 3,2 milímetros é a espessura máxima da lâmina dela. As talas são parafusadas com parafusos Torx, tá? 2 parafusos de cada lado. Só foi removido uma única vez para ver se tinha oxidação, 0 de oxidação na lâmina, tá? Tá certo, ela tem um mínimo de cuidado que é ser lavada rapidamente com água e sabão após uso, mas nada demais, tá? A empunhadura laranja é porque dá um contraste bom, você mexendo com uma carcaça você não vai perdê-la. Ela é toda chanfrada, toda arredondada, tá? Inclusive o tanque é todo chanfrado, arredondado, então não tem nada para incomodar a sua mão. Nem o bico aqui da guarda incomoda porque ele é chanfrado, arredondado. Então, tá? É lógico, se você fizer muita força aqui, olha lá, ele entra no dedo, tá? Mas normalmente você não faz isso para corte à frente, muito raro. Tá? Essa faca nunca me incomodou no uso. E com só 79 gramas de peso, gente, dificilmente vai incomodar, né? Que mais? Medidas da lâmina. Nós já falamos espessura máxima, 3,2 milímetros. Largura máxima da lâmina, 24,5 milímetros. Largura mínima dela, 11, tá? Quanto mais para frente você for no bico, menos larga ela vai ficar, obviamente. Olhem a espessura da ponta dessa lâmina, tá? Olhem a espessura da ponta dessa lâmina. É uma coisa fora de série. Muito fina. Por quê, gente? Essa é uma lâmina que basicamente é para fazer carcaça, tá? Então ela vai servir para courear. Ah, mas ela não tem uma pontinha, então não pode perfurar? Pode, você tem que saber o que você está fazendo. Mas principalmente para carnear e para separar os quartos, gente, é uma coisa fora de série. Ah, Cabral, ela é melhor para carnear do que a Suibo desossadeira? Não, não é. Ela é melhor para courear do que a Bullnose da Victorinox ou a desossadeira da Starrett? Não, não é. Mas a campo, você não vai levar essas outras duas lâminas, tá? E com um detalhe, a dureza dela, gente, como é muito superior a dessas lâminas, faz diferença no trabalho, porque o seu trabalho rende, principalmente se você souber trabalhar. O aço é o 14C28N, tá? E essa foi uma das primeiras lâminas produzidas pela Kershaw por esse aço que foi solicitado a Sandvik pela Kershaw. A Kershaw queria um aço que tivesse maior capacidade de endurecimento para a indústria, tá? Não endurecimento total atingível, mas
em termos de indústria, tá? Simplificação para a indústria, um aço que fosse mais capaz de endurecimento que o 13C26 e 12C27 e fosse um pouco mais inoxidável que o 13C26. Aí a Sandvik veio com 14C28N e as primeiras lâminas da Kershaw, gente, produzidas, tinham uma dureza bem interessante. Essa lâmina tem 61 de dureza, tá? Mesma dureza de um carnivete Zing que eu tenho da Kershaw, nesse mesmo aço, 61 de dureza. Então, gente, depois a Kershaw começou a reparar que, como muita gente usando, tinha gente reclamando de microdente na lâmina. Imediatamente associaram a dureza, e aí baixaram um pouco a dureza. Mas vocês vão ver que é porque não é só a dureza, é a geometria dela também. Vocês querem ver? Paquímetro travado a 1 milímetro entra 6, 7 milímetros nela, tá? Então tem uma habilidade de corte muito boa. Ela é um hollow, tá? Vocês vão ver que tem um espaçozinho entre a régua e o meio da lâmina, então ela é um hollow, que foi feita uma fiação por mim apoiando o ombro do hollow e a região do fio. Para quê? Para aumentar ainda mais a habilidade de corte dela. Então vocês vejam, uma ponta finíssima, finíssima, é lógico, você não vai fazer alavanca nenhuma com uma ponta dessa, porque ela vai quebrar, tá? Mas por que que eu digo que essa lâmina é muito boa para desempenhar a tarefa que ela foi desenhada, tá? Ela basicamente, gente, field knife seria mais ou menos uma lâmina evisceradora, tá? Isso aí seria o field dressing. Mas ela foi pensada nisso, para você eviscerar a caça, tá? Essa lâmina, gente, se tivesse um Ministério do Trabalho das Lâminas, ela me levava lá, porque ela fez vários carneiros, fez uns 3 leitões e leitoa, 2 porcos, um java-porco, umas 2 ou 3 capivaras, alguns tius, algumas preás, alguns coelhos, uma perdiz, 2 papo amarelo, um de menos de 1,5 m, um de menos de 1,80 m. Que mais que ela fez, gente? Tatu ela fez alguns. Nunca fiz um garrote com ela, tá? Mas frango, galinha da Angola, correntinha, cobra correntinha ela já fez. Então, ela já fez de tudo que vocês imaginarem. Qual o grande detalhe, gente? Por que que ela é muito boa no que ela faz? O aço tem uma boa retenção de fio, principalmente nessa dureza. Pega um fio que é fora de questão, fazer silêncio. E olha que eu não retoquei essa lâmina, não, só puxando o papel. A lâmina está paradinha. Tá? Mas por quê, gente? Se você souber trabalhar com uma lâmina dessa, você faz N animais sem sequer ter que retocar o fio. Por quê? Com essa ponta fininha, por exemplo, um animal, gente, ele tende a se banhar de terra ou de lama por 2 motivos básicos. Motivo 1, remoção de ectoparasita. Piolho, pulga, carrapato, outras larvas que podem estar ali, tá? E segundo motivo, para se refrescar. Então o que que acontece? O velo do animal, o pelo do animal, ele fica impregnado de terra, de sílica. Qual o principal componente da terra, gente? Óxido de alumínio, tá? E a sílica? Sílica, areia.
Então, qualquer fio, de qualquer lâmina que vocês imaginarem, de qualquer dureza, se for cortar a pele do animal por fora, vai entrar em contato com isso tudo e vai ficar cega. Pode ser o aço que vocês quiserem, gente. ZDP 189, Maxamete, K309, o que vocês quiserem, vai ficar cego. Com a diferença que aços mais simples retornam esse fio mais fácil. E esses aços vocês vão ter mais trabalho a campo, tá? Não mais trabalho, vocês vão levar mais tempo para repor o fio do que aço simples. Então essa faca, gente, e quais são os pontos do velame do animal que fica mais impregnado disso? Patas e ventre. Justamente onde você efetua a maior parte dos cortes para preparar o animal. Então, se você corta por fora, esteja certo, com poucos cortes, num animal, menos de um animal, antes de você terminar um animal, sua lâmina está cega. Então, qual é o grande detalhe dela? Com essa pontinha fininha, na pata, por exemplo, você faz um furinho e começa o corte por dentro para contornar a pata, para eliminar o pé e depois para abrir, para fazer a abertura em Y, tá? E sempre fazendo o corte por dentro. Então você não vai perder o fio da sua faca, gente, ainda mais nessa dureza. Você vai fazer vários animais sem sequer precisar retocar, mas você tem que saber usar a lâmina. Uma lâmina dessa não vai te cansar a mão. Você faz a pegada do pinch grip para fazer corte contornado, remoção de gânglio, remoção de excesso de gordura quando for o caso, eliminação da carne do local alvejado, que ela está com o sangue aerado, que fica espumoso. Tá? Então, gente, é uma questão de você saber usar a lâmina. Se você usar corretamente, essa lâmina te deixa trabalhar o dia inteiro. Cabral, você já trabalhou o dia inteiro? Não, porque eu não sou guia de caça, eu não sou preparador de um grupo de caça e tal. O máximo que ela já fez foram, acho que 3 cordeiros num dia, tá? Foi o máximo que ela já fez de um tapa, assim. E o que mais demandou dela, gente, sem sombra de dúvida, foram os papos amarelos, tá? Foi o que mais demandou dela, porque os scoops, né, que são aquelas placas osteodérmicas, mesmo você cortando por dentro, você tem que fazer um furo para iniciar e depois, mesmo para cortar por dentro, se você não souber o que está fazendo, se você não fizer o corte ali na linha, entre a linha dorsal, onde os scoops são mais espessos, e o começo da lateral, mesmo assim, de vez em quando você tem que dar uma chairada nela para o seu fio, porque ele dá uma virada, tá? Mesmo nessa dureza, tá? Mas é um troço bom de se trabalhar. Vocês não fazem ideia o prazer. Até galinha da Angola, gente. Vai, Cabral, mas galinha da Angola você não depena, não? Ô, gente, olha, o pai tinha paciência para depenar, tá? Ele tinha paciência para depenar a galinha da Angola, tinha paciência para depenar pato, ganso. Eu nunca tive essa paciência, não, principalmente para pato e ganso, porque o pena dura mesmo escaldado. Então o que eu fazia? Pendurava pelos pés, abria igual eu estou falando, começava um corte, contornava, abria em Y e tal, começava soltando ali e tal, quando chegava pela metade, segurava e vá. Ficava só a pontinha das asas com um pedaço de pele e pena. Ah, mas aí você perde a pele. É verdade, você perde a pele. Mas a carcaça fica bonita um tanto, gente. Fica parecendo um cabrito, um carneiro e tal. E você faz isso em que? 1 minuto e tal. Aí vai depenar um bicho desse. Quem já depenou um pato ou um ganso sabe a dureza que é. Galinha da Angola não é muito diferente, tá? E principalmente aqui em casa, que a minha mãe e o meu irmão nunca foram muito fãs de carne de caça, tá? Galinha da Angola tecnicamente não é carne de caça, e pato e ganso também não,
Mas a gente sempre gostou de fazer com arroz, mas eles nunca gostaram da pele. Então, o meu método de limpeza, além de muito mais rápido e prático, agradava mais ao paladar do meu irmão e da minha mãe. Eu e o pai nunca importamos com a pele e tal, mas eu só não gostava do trabalho de depenar. O pai tinha paciência, eu não. Paciência e mão, tá? Porque você pegar uma pena escaldada numa água fervendo e nela toda, e principalmente quando é dura de puxar, é meio bravo para a mão. Mas, tirando isso, gente, o que eu quero dizer é que é uma excelente, mas excelente faca de trabalho a campo, principalmente para trabalhar a carcaça do animal. Tamanho, não importa o tamanho. Você limpa uma rolinha, se bem que... eu queria mostrar num vídeo quando uma asa branca se chocasse contra o muro do vizinho, mas meu amigo Daniel Negri me alertou, falou assim, ó, vão dar strike no seu vídeo, o YouTube pode te bloquear e tal, porque não aceita esse tipo de imagem. Então eu fiquei meio assim, botei o pé atrás e tal, quase desistindo da ideia de quando surgiu a oportunidade de mostrar por causa disso. Mas é uma forma tão prática. Tá certo, gente. Você não aproveita a carcaça inteira, você só aproveita basicamente o peito e as coxas, tá? Mas é muito simples e muito rápido de fazer, mas não vem ao caso. Mas, por exemplo, para tatu, para carneiro, para tiu, tá? Para tiu ela funciona bem. Preá. Preá também é outra coisa que é muito simples também. Você não fica coreando, você praticamente rasga o pelame e tal. Mas assim, ela é uma faquinha, gente, que você trabalha desde uma preá até um garrote. Ela nunca trabalhou um garrote, tá? Eu tenho que ser franco nesse ponto. Mas carneiro, leitão, porco, java-porco, porque na nossa região não tem javali, tem java-porco, né? Capivara, tá? Já fez. Animal de qualquer porte, ela vai bem, gente. E com esse aço e essa dureza e essa geometria dela, ela mantém o fio, principalmente se você souber usar, tá? De um lado vem escrito o código dela, acho que é CAS 1082 OR de Orange, né? Made in USA, Kershaw, tá? Não tem o aço estampado, mas é o 14C28N, tá? Um espetáculo de faca, um espetáculo, tá? Na minha opinião, a melhor faca que eu tenho, levando em conta aquelas considerações iniciais do vídeo, tá? Fora de série. Tem um acabamento originalmente que não é muito ideal para ajudar na resistência à oxidação, que parece um bead blasted, ou seja, jateado, mas assim, ela tem alguns pontinhos de início de corrosão, mas fica nisso, tá? Não vai à frente, não. E por dentro da tala, essa tala só foi removida por volta de 2015, 2016, estava perfeito, sem problema de oxidação, então nunca mais me preocupei com isso. É uma faquinha fora de série. E com detalhe, com essa geometria, ela dá, inclusive, para uso geral, para cascar fruta e tal, sendo que ela é tão boa na tarefa que eu sempre tive cuidado de evitar ela em outros usos, para não ter que emprestar para alguém, não correr o risco dela sofrer um acidente. Então, ela basicamente foi usada para preparar a carcaça e nos últimos quase 5 anos, que a última vez que ela preparou uma carcaça foi em 2019, 2 carneiros, nem em casa ela tem trabalhado mais, porque em casa, por exemplo, para desmontar um pernil, eu uso a desossadeira da Swibo, por exemplo, do Daniel Negri, ou a Victorinox, tá? Elas têm um desempenho bem
bem semelhante, mas na empunhadura, no empunhar, eu prefiro a Suibo. A Suibo leva uma vantagenzinha. Mas é isso, gente. É uma faca que, desde 2019, ela não vê uma ação verdadeira para aquilo que ela é destinada, tá? Que é preparo de carcaça. Essa faca é fora de série, tá? Uma ergonomia fantástica, tá? Não é tão confortável assim na mão, porque ela é meio magrela, tá? Mas para trabalhar um animal, gente, vocês não fazem ideia. É por isso que ela trabalhou e trabalhou muito, muito, mas muito mesmo, tá? Se você precisasse seccionar traqueia e esôfago, fazendo aquele de indexação que eu falei, sua mão esquerda entra pela abertura do peito, você segura lá na frente, sua mão da faca vem se guiando na sua mão, achou ali, você posiciona, secciona, remove, puxando, tá? Ela é perfeita para isso tudo. Para aliviar o reto na bacia do animal, é muito boa. Única coisa que eu nunca arrisquei fazer nela, apesar de que em cordeiro é muito macio o osso, em leitão e tal, mas é, por exemplo, entrar com a pontinha para cortar a sínfise da bacia para criar o canal de escoamento das vísceras quando o animal está deitado. Eu confesso, eu nunca risquei a pontinha. Eu acho que aguenta, tá? Tranquilo. Principalmente se você souber fazer, não fizer torção. Mas eu, como não tenho o hábito de criar canal de vazão de víscera, eu prefiro aliviar o reto e tirar as vísceras pela abertura abdominal. Então, agora, num animal grande, um porco grande, pode ser que seja interessante se ele estiver deitado, tá? Que é como a gente prepara na roça, você criar esse canal de escoamento separando a bacia e abrindo o canal onde fica o reto, tá? Mas de qualquer forma, gente, foi uma opção minha não usar para isso, mas eu acho que ela aguenta, mesmo com essa ponta finíssima dela, tá? Mas sempre foi minha opção não colocá-la em risco, porque, confesso, ela sempre foi minha faca queridinha, tá? Por quê? Queridinha porque ela foi destinada para preparar carcaças e ela faz muito bem isso, a campo, tá? Como eu falei, ela carneia melhor do que a Suibo ou a Victorinox ossadeira? Não, gente. Mas ela faz a função a campo da desossadeira, da couriadeira, tá? É muito portátil, é muito leve, é muito manobrável, que numa carcaça isso é muito importante, tá? Te dá várias pegas com conforto, tá? Várias pegas com conforto, tá? Para mim, não tenho faca igual, gente, não tenho faca igual. Essa é realmente a minha queridinha em termos de faca. E eu acho que até esteticamente, não que isso me importe muito, mas até esteticamente ela é uma faca agradável, tá? Uma faquinha que é uma pena que saiu de linha, porque muito boa, tá? Bainha de couro legítimo, costurada, só não tem drenagem para excesso de água, tá? Mas eu acho que eu nunca trabalhei com ela em chuva, tá? Muito boa lâmina. Se ela fosse fabricada, eu recomendaria sem pestanejar aos amigos, porque realmente ela é fora de série. Só para os amigos terem uma ideia, como eu já falei, a espessura aqui na lâmina é praticamente integral, 2,2, mas olhem a ponta dela, mais ou menos no meio da ponta. 1,5,
Vamos ver a pontinha dela. A pontinha dela tem 0,3 milímetros, gente. Então, vocês vejam o que essa faquinha é capaz de fazer numa carcaça, tá? É uma mão na roda. Se você estiver trabalhando na varanda de casa, na varanda da roça e tal, você tem facas mais eficientes que ela, facas dedicadas à desossa, facas dedicadas ao coreamento, mas até em varanda, gente, eu acho que eu preferiria trabalhar com ela, de tanto que eu gosto dessa faquinha, tá? Eu acho que era isso, o último vídeo de faca de lâmina fixa. Os próximos devem ser dos facões e depois nós vamos entrar na série de canivetes. Eu acho que era isso por esse vídeo. Um abraço a todos. Só complementando, o entusiasmo foi tanto que faltou a medida completa dela. Tá? Comprimento total, 18 centímetros e meio, tá? É o comprimento total dela. Comprimento da lâmina, pegando o meio da empunhadura, 8,5 centímetros. Se a gente pegar desde a pontinha da guarda, não chega aos 10 centímetros. Então, qualquer oficial que for medir, ela vai estar legal em Minas ou no Rio, porque nem pegando da pontinha da guarda aqui para a ponta da lâmina, ela dá os 10 centímetros limite, tá? Dá 9,8, tá? Comprimento total da empunhadura, 10 centímetros, tá? É como eu falei, gente, é um espetáculo de faca. Ficou faltando só essa medida. Então, novamente, um abraço a todos.